O povo brasileiro é capaz de criar milagres? Existe, dentro daquele caos aparente, uma ordem invisível tecida puramente pelo amor? Essa foi a pergunta que ecoou na mente de milhões de pessoas há 3 noites, quando um vídeo, gravado no epicentro de uma catástrofe climática no sul do Brasil, varreu a internet como um tsunami silencioso, acumulando 30 milhões de visualizações em menos de 24 horas. No exterior, em países acostumados à rigidez das normas e à frieza das interações sociais, as imagens foram descritas como algo que desafia a lógica de sobrevivência humana. O mundo prendeu a respiração. O que deveria ser apenas o registro de uma tragédia de cidades submersas pela fúria das águas barrentas, tornou-se o palco de algo muito maior. Não era sobre a chuva. Não era sobre a destruição. Era sobre uma força da natureza mais poderosa do que qualquer tempestade, o coração do povo brasileiro. Cenas inacreditáveis de heroísmo anônimo. O tabu de que o homem é o lobo do homem sendo estilhaçado diante das câmeras. Um momento que quebrou todas as previsões sociológicas. O vídeo sacudiu violentamente a alma de quem assistiu, tornando-se um vórtice global de emoção. O que exatamente essas imagens mostravam? Qual foi a razão que fez multidões, de Tóquio a Nova York, derramarem lágrimas diante da tela? E você, como reagiria se visse o que Mark viu? Vamos mergulhar nessa história agora. Em um escritório no 20º andar de um arranha-céu de vidro e aço em Londres, onde o céu tem a cor eterna do chumbo, Mark Johnson ajustava seus óculos de aro fino. Como um renomado especialista em planejamento urbano e gestão de crises, Mark dedicava sua vida a estudar o colapso das cidades. Sua mesa estava coberta de relatórios sobre falhas de infraestrutura, gráficos de engarrafamentos e estudos de casos sobre saques e violência urbana pós-desastre. Mark era um homem da ciência, mas também um homem de preconceitos enraizados. Para ele, o mundo se dividia em 2, as nações civilizadas, onde o Estado cuidava de tudo, e as nações, em desenvolvimento, onde ele acreditava reinar a barbárie. Sobre o Brasil, a opinião de Mark era cínica e afiada. O país do futuro que nunca chega, ele costumava dizer em palestras, arrancando risos contidos da plateia europeia. Uma terra linda, mas amaldiçoada pela desordem, pela corrupção e, acima de tudo, pela violência. Se as luzes se apagam no Rio ou em São Paulo, o contrato social se desfaz em segundos. Era nisso que ele acreditava. Ele esperava o caos. Ele esperava o cada um por si. Naquela manhã de terça-feira, enquanto tomava seu café expresso sem açúcar, uma notificação piscou em seu monitor ultravide. Enchentes históricas no sul do Brasil, o mundo precisa ver isso. O título sensacionalista o fez franzir a testa. Ele esperava ver as cenas de sempre, lojas sendo saqueadas, pessoas brigando por suprimentos, a polícia em confronto com a população desesperada. Com um suspiro de quem se prepara para confirmar suas piores teorias, ele clicou no play. No entanto, no segundo em que o vídeo começou, a arrogância de Mark travou em sua garganta. A tela não mostrava fogo ou barricadas. Mostrava um oceano marrom, uma massa de água lamacenta que havia engolido telhados, escolas e hospitais. A chuva não era apenas água, parecia um castigo bíblico, caindo com uma violência que feria a terra. Carros boiavam como brinquedos esquecidos, e a cidade parecia ter sido apagada do mapa, substituída por um labirinto líquido e traiçoeiro. A princípio, Mark analisou a cena com o olho frio do especialista. Colapso total da drenagem. Falha governamental. Onde está o exército? Onde está a Guarda Nacional? Ele murmurava, procurando os uniformes oficiais, os helicópteros do governo que, em sua mente, seriam os únicos capazes de impor ordem naquele inferno. Mas então, a câmera deu um zoom. E a realidade de Mark foi estilhaçada. Não havia helicópteros militares naquelas primeiras horas. O Estado, aquela entidade gigante e burocrática que Mark tanto valorizava, estava lento, atordoado, incapaz de chegar a todos os lugares. Mas o vácuo de poder não foi preenchido pelo caos. Foi preenchido por algo que Mark nunca tinha visto em seus manuais de Harvard, foi preenchido pelo povo. O vídeo mostrava uma flotilha improvisada. Não eram navios da Marinha.
Eram barcos de pesca humildes, canoas de madeira descascada, e para o choque absoluto de Mark, dezenas, centenas de motos aquáticas, jet skis. Eram pilotados não por soldados, mas por civis. Homens de boné virado para trás, surfistas, mecânicos, empresários, todos unidos, rasgando a água suja com uma determinação feroz nos olhos. Onde estão indo? Mark se perguntou. Eles estão fugindo? Estão roubando as casas vazias? A câmera seguiu um desses jet skis. O piloto, um rapaz que não devia ter mais de 25 anos, manobrou com perícia entre fios de alta tensão que pendiam perigosamente perto da água. Ele encostou no telhado de uma casa submersa. Lá, uma senhora idosa, tremendo de frio, segurava um cachorro no colo. O rapaz não pediu documentos. Não perguntou se ela tinha seguro. Ele simplesmente estendeu a mão. Havia uma ternura bruta naquele gesto. Ele a pegou no colo como se ela fosse sua própria avó, acomodou-a na garupa e acelerou para a segurança. Mark pausou o vídeo. Seu coração batia num ritmo estranho. Isso é anarquia, ele sussurrou, mas a palavra não tinha o peso negativo de sempre. Era uma anarquia funcional. Uma anarquia do bem. Ele continuou assistindo. A cena mudou para um abrigo improvisado em um ginásio de esportes. Mark esperava ver brigas por comida. Em Nova York, durante o apagão, ele vira pessoas se agredirem por garrafas de água. Mas ali no Brasil, ele viu uma linha de produção humana. Uma corrente humana. Homens e mulheres com a água na cintura passavam caixas de leite, fardos de água e sacolas de roupas de mão em mão. A corrente se estendia por quarteirões. Não havia ninguém gritando ordens com megafones. A organização era orgânica, quase telepática. Um olhava para o outro e sabia o que precisava ser feito. Passa a água, cuidado com o buraco, mais gente aqui na ponta. O que mais chocou Mark não foi a eficiência, mas a diversidade. Ele viu um homem com uma camisa de time de futebol cara ao lado de um rapaz que parecia ter perdido tudo o que tinha. Eles trabalhavam ombro a ombro, sujos da mesma lama. A tragédia havia dissolvido as classes sociais. Ali na lama não havia ricos ou pobres, esquerda ou direita. Havia apenas brasileiros. Mark aproximou o rosto da tela, incrédulo. Ele viu cozinhas industriais montadas em garagens, onde voluntárias descascavam montanhas de batatas e mexiam panelas gigantescas de arroz e feijão. O vapor da comida subia misturado ao cheiro da chuva. As famosas quentinhas eram preparadas aos milhares, e em cada embalagem, alguém escrevia uma mensagem com caneta permanente: vai passar, Deus te abençoe, força. Eles estão escrevendo bilhetes de amor nas embalagens de comida? Mark perguntou em voz alta para a sala vazia. Quem são essas pessoas? Eles acabaram de perder suas casas e estão consolando estranhos? Naquele momento, algo dentro de Mark, uma crosta de cinismo acumulada por anos de vida em metrópoles frias e individualistas, começou a rachar. O que o atingiu não foi a magnitude do desastre, mas a magnitude da resposta humana. Como planejador urbano, ele sabia projetar viadutos e sistemas de esgoto. Mas ele não sabia como projetar aquilo. Não havia planta arquitetônica para a solidariedade. A imagem seguinte do vídeo foi o golpe final em sua resistência. O resgate de um cavalo. No meio de um telhado ilhado cercado por águas escuras, um cavalo marrom se equilibrava precariamente. Em qualquer outro lugar do mundo, em uma situação de triagem de emergência, um animal seria deixado para trás. Recursos limitados, prioridade humana, diriam os manuais. Mas o Brasil não segue manuais. O Brasil segue o coração. Mark assistiu hipnotizado enquanto uma operação complexa, envolvendo botes do exército e voluntários civis, se desenrolava para salvar o animal que a internet apelidara carinhosamente de Caramelo. Ele viu homens fortes chorando quando conseguiram deitar o animal no bote. Ele viu a comoção de um país inteiro parando para torcer pela vida de um cavalo. Por quê? Mark sussurrou, com os olhos marejados. Por que arriscar tanto por um animal?
E a resposta veio não em palavras, mas na atitude dos resgatistas. Porque no Brasil, a vida é sagrada em todas as suas formas. Porque aquele cavalo representava a resistência de todos eles. Se o cavalo podia ser salvo, a esperança também podia. A incredulidade de Mark transformou-se em uma curiosidade febril. Ele precisava entender. Aquilo não era treinamento militar. Aqueles voluntários em jet skis não eram soldados. Aquelas mulheres cozinhando não eram funcionárias públicas. O que movia aquela nação? Mark passou as horas seguintes devorando notícias, traduzindo comentários, assistindo a mais vídeos. Ele viu caminhoneiros atravessando o país com carretas cheias de doações, pagando o combustível do próprio bolso. Ele viu influenciadores digitais usando suas plataformas não para vender produtos, mas para arrecadar milhões em minutos. Ele viu o conceito de vaquinha virtual se tornar o maior banco de fomento humanitário do mundo. Ele encontrou uma entrevista com um sociólogo brasileiro, um certo professor Silva, que explicava o fenômeno para um canal estrangeiro. O senhor não entende, dizia o professor, com um sorriso cansado mas orgulhoso. O Brasil foi forjado na dificuldade. Nós somos especialistas em crise. Quando o Estado falha, e ele falha frequentemente, o brasileiro ativa um superpoder que vocês no hemisfério norte desconhecem. Nós chamamos de gambiarra de jeitinho, mas, no fundo, é uma capacidade infinita de adaptação e empatia. Nós não esperamos a cavalaria chegar. Nós somos a cavalaria. Mark leu sobre o termo, calor humano. Em seus relatórios, calor era apenas temperatura. No Brasil, era uma moeda de troca. Era a disposição de abrir a porta de casa para uma família desconhecida. Era a capacidade de fazer piada no meio da tragédia para levantar o moral do vizinho. Mas nem tudo era elogio. Mark encontrou artigos críticos na imprensa internacional e até nacional. A ausência do Estado obriga a população ao martírio, dizia uma manchete. Cidadãos fazendo o papel da defesa civil é um sinal de falência institucional. Mark refletiu sobre isso. Sim, os críticos tinham razão. Não deveria ser necessário que um pescador arriscasse a vida em um barco de madeira para salvar um bebê. O governo deveria estar lá. A infraestrutura deveria ter aguentado. Mas, paradoxalmente, foi nessa falha que a verdadeira alma do Brasil brilhou. A crítica social era válida, mas ela não anulava a beleza do gesto. Pelo contrário, a tornava mais heroica. O brasileiro não ajudava porque era obrigado por lei. Ele ajudava porque sentia a dor do outro na própria pele. Era uma solidariedade visceral, não burocrática. O povo pelo povo, leu Mark em um comentário de rede social que tinha milhares de curtidas. Ninguém solta a mão de ninguém. Essa frase ecoou em sua mente, ninguém solta a mão de ninguém. Ele olhou pela janela de seu escritório em Londres. Lá embaixo, as pessoas caminhavam apressadas com seus guarda-chuvas pretos, evitando contato visual. Se alguém caísse na calçada, quantos parariam? Talvez um. Talvez ninguém. Todos esperariam a ambulância. Todos confiariam no sistema, e não no ser humano. No Brasil, o sistema havia colapsado sob as águas, mas o ser humano havia se erguido como um gigante. Mark começou a ler os comentários no vídeo original, agora com milhões de interações. Eram pessoas de Portugal, de Angola, dos Estados Unidos, da França. O brasileiro precisa ser estudado pela NASA, dizia um comentário em português com emojis de risada e choro. Eu achava que o Brasil era só carnaval e futebol, agora vejo que é o país da maior humanidade do mundo, escreveu um usuário alemão. Isso não é um país, é uma família gigante e barulhenta, comentou uma argentina. Mark percebeu que aquele vídeo não era apenas um registro de desastre. Era uma aula. Uma lição de moral que o Brasil estava dando ao mundo sem pretensão, sem arrogância, apenas sendo o que era. Ele sentiu uma inveja profunda. Não das enchentes, é claro, mas daquele sentimento de pertencimento. Mark era um cidadão do mundo, mas sentia-se sozinho.
Aqueles brasileiros no meio da lama, tendo perdido sofás, televisões, memórias, pareciam ter algo que Mark, com todo o seu dinheiro e segurança, não tinha. Eles tinham uns aos outros. A narrativa da selva de pedra e da violência urbana, que Mark tanto usará para descrever o Brasil, parecia agora incompleta e injusta. Sim, havia violência. Sim, havia problemas estruturais graves. Mas havia também uma solidariedade insana. Uma garra que desafiava a morte. Mark abriu seu caderno de anotações, onde costumava desenhar ruas retas e prédios eficientes. Com a mão trêmula, ele escreveu uma nova conclusão para seu próximo artigo. Nós passamos o último século tentando construir cidades à prova de falhas. Construímos diques, muralhas, sistemas de vigilância. Mas esquecemos de construir comunidades. O que vi no Brasil não foi o triunfo da engenharia, foi o triunfo do espírito humano. Eles não precisaram de ordens para agir. Eles agiram porque seus corações são quentes, indisciplinados e gloriosamente vivos. Ele lembrou-se da cena do resgate do cavalo caramelo mais uma vez. Lembrou-se dos voluntários dormindo no chão frio dos abrigos, exaustos, mas sorrindo. Lembrou-se dos motoboys que viraram heróis aquáticos. O vídeo terminava com uma imagem aérea, agora com o sol começando a romper as nuvens cinzentas. A água ainda estava lá, a destruição era visível, mas em cada telhado, em cada barco, via-se a bandeira do Brasil, verde, amarela, azul e branca. Não hasteada por um governo, mas segurada por mãos calejadas e sujas de barro. Mark fechou o laptop. O silêncio do seu escritório parecia ensurdecedor. Uma vontade estranha e avassaladora tomou conta dele. Se eu pudesse escolher onde renascer, pensou Mark, surpreendendo-se com a própria audácia, eu gostaria de ter um pouco desse sangue. Eu gostaria de ser brasileiro. Não porque o Brasil fosse perfeito. Longe disso. Mas porque no Brasil, mesmo quando o mundo acaba, o amor e a esperança insistem em fazer hora extra. Mark levantou-se e foi até a janela. A chuva fina de Londres batia no vidro. Pela primeira vez em anos, ele não viu apenas água caindo. Ele imaginou o que aconteceria se aquela água subisse. E rezou silenciosamente para que, se um dia precisasse, tivesse vizinhos com a metade da coragem daqueles brasileiros. A lição que veio do sul do mundo não foi sobre como prevenir a chuva, mas sobre como dançar nela, como segurar o teto quando as paredes caem e como, acima de tudo, nunca deixar um irmão para trás. O Brasil pode ser caótico politicamente, pode ter seus defeitos expostos nas manchetes policiais, mas quando a sirene toca e a natureza ruge, a humanidade do povo brasileiro é, indiscutivelmente, a número 1 do mundo. E você? O que sentiu ao ver essas imagens? Sentiu orgulho? Sentiu vontade de chorar? Deixe aqui nos comentários a sua história. O mundo parou para ver o Brasil, e o que ele viu foi a face mais bonita da esperança. Eu sou Mark e hoje meu coração bate um pouco mais verde e amarelo.